O Evangelho de hoje traz pontos muito interessantes para a gente poder partilhar, meditar e transformar tudo isso em oração, em atitude também para a nossa vida. Jesus, no Evangelho de hoje, vai conversar com os 12 pela terceira vez a respeito de sua morte, da sua paixão e sua morte. Ao final dessa conversa, ele cita os açoites, ele cita as zombarias, a crucificação e a ressurreição. Saindo dali daquela conversa, ele se encontra com a mãe dos filhos de Zebedeu, João e Tiago. E essa mãe pede a Jesus que os seus filhos pudessem sentar ao lado dele na eternidade, um à esquerda e outro à direita. Jesus, então, se dirige aos dois e pergunta se eles estão dispostos a tomar do cálice, do mesmo cálice do Senhor. E há aqui um ponto muito interessante, porque o cálice, no símbolo hebraico, significava a vontade de Deus. Quando um amigo toma o cálice de outro amigo, o vinho que está dentro do cálice de outro amigo, isso significava que aquele amigo estava disposto a viver o mesmo destino daquele que tinha oferecido o cálice. Por isso que Jesus pergunta aos dois: vocês estão dispostos a beber do mesmo cálice? E o que seria esse mesmo cálice de Jesus? Tudo aquilo que Jesus fez relacionado à vontade do Pai. Jesus foi obediente ao Pai até a morte, morte de cruz. O que Jesus estava perguntando para aqueles dois era: vocês estão dispostos a fazer o que eu fiz? Porque o seguimento de Jesus também passa pela obediência, por termos na nossa vida cristã tudo aquilo que passou o Senhor. Ou seja, a cruz faria parte do discipulado. Eu sempre disse isso a vocês em vários outros momentos da palavra. Cruz, sofrimento, faria parte do discipulado. E não simplesmente algo parecido com os sofrimentos que a gente vive, que por mais que sejam sofrimentos, não se compara ao sofrimento que Jesus passou em sacrifício, em expiação dos nossos pecados. Então a pergunta que pairava ali naquele momento para com os dois era: vocês estão dispostos a viver tudo que eu vou viver, a sofrer tudo que eu vou sofrer? E o que eles respondem? Sim. E realmente Tiago foi decapitado e João sofreu muitas perseguições. Ou seja, eles realmente disseram o seu sim e viveram exatamente aquilo que Jesus viveu. Ou melhor, padeceram aquilo que Jesus padeceu. E por último, Jesus se dirige aos apóstolos ali, aos 12, porque eles estavam discutindo a respeito daquela questão, né, da mãe de Tiago e João pedirem um lugar para os dois. E aí desponta no coração deles uma certa ganância, uma certa cobiça, uma certa ambição. A palavra é essa: ambição por um lugar de destaque. E aí Jesus joga um balde de água fria neles, dizendo: não, peraí, vocês não entenderam nada. Não entenderam nada. A questão aqui é o serviço. Se colocar a serviço. Fazer exatamente o que Jesus fez. Ele não veio para ser servido, mas veio para servir. E esse é o chamado para todos nós. E esse é o ponto do dia de hoje, diante de tudo isso que nós ouvimos no Evangelho. Estamos dispostos a beber do mesmo cálice do Senhor? E agora você entende essa referência que Jesus faz ao cálice? Estamos dispostos a fazer, a abraçar a vontade de Deus. E a vontade de Deus é a vontade de Deus, não é a minha vontade. Estamos dispostos a ter o mesmo destino que Jesus teve, de cruz, de humilhação, de serviço, de nos colocarmos inteiramente ao serviço do outro e nunca, jamais cobiçar as coisas, ambicionar as coisas para nós, para que eu tenha o primeiro lugar, para que eu tenha privilégios. Por isso que eu disse lá no início, como essa palavra nos oferece pontos muito interessantes a respeito da nossa própria vida, uma revisão de vida. Eu e você estamos dispostos a fazer a vontade do Senhor? Estamos dispostos a seguir os mesmos passos que o Mestre? Paixão, morte e ressurreição? Estamos dispostos, meus irmãos?
que essa palavra caia nos nossos corações e provoque em nós, sim, uma revisão de vida, mas também atitudes concretas. Eu penso que a partir da nossa vivência hoje, nós precisamos retomar penitências, mortificações, sacrifícios, para treinar nesse tempo presente, nessa vida que o Senhor mesmo nos dá como oportunidade de acertar, de viver e viver bem na vontade de Deus. Temos a oportunidade no dia de hoje de retomar muitas coisas, mas um ponto muito interessante é o serviço. Procure alguém que você possa oferecer generosamente, gratuitamente, um serviço do bem, uma generosidade, uma gentileza. Dentro da sua casa ou fora da sua casa, todos nós somos convidados a servir. Busque aí, no seu dia a dia, momentos, razões para você servir alguém. E logo mais, às 19 horas, eu te encontro aqui nas minhas redes sociais para nós fazermos o nosso momento do Retiro Quaresmal. E logo em seguida, às 20 horas, nós temos o Terço da Batalha. E eu espero por você.